paz, meus queridos irmãos e irmãs, que nesse momento Deus visite sua casa. Você já enfrentou momentos em que parece que o mundo está contra você? Já sentiu o peso de ataques invisíveis que te paralisam, te assustam e tiram sua paz? Talvez sejam ataques espirituais, pessoas te invejando, palavras mal intencionadas lançadas contra a sua vida, ou situações que te fazem pensar: será que eu consigo vencer isso? Hoje Deus tem uma mensagem poderosa para o seu coração. Vamos juntos abrir a palavra e nos posicionar contra todo o ataque do mal. Vamos invocar o Senhor, aquele que é a nossa rocha, nossa fortaleza e o nosso libertador. Este vídeo não é apenas uma oração, é uma arma espiritual, uma convocação para que você tome posse da vitória que Deus já preparou para você. Pegue sua Bíblia, abra em Salmos 18 e venha comigo nesta jornada de fé. Começaremos exaltando o nome do Senhor, reconhecendo quem Ele é, pois, assim como o salmista Davi, precisamos declarar com confiança: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O Salmo 18 começa com palavras que transbordam confiança e reverência. Davi diz: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Davi nos dá um exemplo claro de como devemos iniciar nossa luta espiritual, exaltando a Deus. Antes de pedir algo, antes de guerrear, reconhecemos que Ele é soberano. Ele é a rocha que nunca se abala, a fortaleza que nos guarda e o libertador que nos resgata das garras do inimigo. Pense nos momentos mais difíceis que você já enfrentou. Quantas vezes você sentiu que estava sozinho, mas de alguma forma encontrou forças para seguir em frente? Essa força não veio de você mesmo, veio do Senhor. Ele é a rocha em que você pode se apoiar quando tudo ao seu redor parece desmoronar. Ele é a fortaleza que te cerca e te protege quando os ataques vêm de todos os lados. E Ele é o libertador que te tira da prisão do medo, da ansiedade e das armadilhas espirituais do inimigo. Lembre-se, Davi não era um homem perfeito. Ele enfrentou perseguições, falhou, pecou, mas sabia a quem recorrer. Ele sabia que o Senhor é aquele que nunca falha. Agora reflita: quem tem sido a sua fortaleza? Onde você tem buscado abrigo nos momentos difíceis? Você tem confiado verdadeiramente no Senhor? Pai amado e soberano, nós nos colocamos diante de Ti neste momento com corações cheios de gratidão. Reconhecemos que Tu és a nossa rocha, a base firme onde podemos estar seguros. Senhor, Tu és a nossa fortaleza, aquele que nos protege contra os ataques visíveis e invisíveis. Deus, nós Te exaltamos como nosso libertador. Sabemos que não há inimigo, bruxaria, inveja ou feitiço que possa resistir ao Teu poder. Quando estamos fracos, Tu és a nossa força. Quando estamos com medo, Tu és o nosso refúgio. Hoje declaramos com a nossa boca e com todo o nosso coração: o Senhor é a nossa salvação. Nós confiamos em Ti, Senhor. Mesmo quando as batalhas espirituais nos cercam, nós olhamos para o alto, pois sabemos que o nosso socorro vem de Ti. Agora feche os olhos por um momento e respire fundo. Pense em um momento em que Deus foi a sua fortaleza. Talvez Ele tenha te livrado de um acidente, curado uma enfermidade, protegido sua família de um ataque espiritual, ou até mesmo restaurado sua paz em meio a uma tempestade. Conecte-se com essa memória e lembre-se de como você se sentiu ao perceber que não estava sozinho. Use essa lembrança como um testemunho para o seu coração agora. Diga em voz alta: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Cada vez que você declarar isso, algo no mundo espiritual acontece. Os demônios tremem, as correntes começam a se romper e o céu se abre para derramar bênçãos sobre a sua vida. Amado irmão, estamos apenas começando. Este é o primeiro passo para tomar posse da vitória. Continuaremos invocando o Senhor, entrando em sua presença com confiança e clamando contra todo o ataque do mal. No próximo versículo, mergulharemos na proteção divina e no poder que vem do clamor a Deus em tempos de angústia. Prepare seu coração, porque Deus está pronto para agir em sua vida hoje. Este é o dia da libertação. Não desista, não desanime, vamos juntos até o final. No Salmo 18, após exaltar ao Senhor como a rocha e o libertador, Davi nos leva a um momento intenso de clamor. Ele descreve a angústia profunda que sentiu, como se fosse envolvido por cordas de morte e levado pelas torrentes da destruição. Cordas de morte me cercaram, torrentes de destruição me aterrorizaram, cordas do Sheol me envolveram, laços de morte me alcançaram.
Essa descrição é tão vívida que quase conseguimos sentir o peso que estava sobre ele. Porém, mesmo em meio à sua dor e desespero, Davi fez o que muitos de nós esquecemos de fazer. Ele clamou ao Senhor. Na minha aflição, clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz, e meu clamor chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Essa é a grande revelação. Deus ouve o nosso clamor. Não importa quão profundo seja o vale ou quão sombria seja a noite. Quando clamamos a Ele com sinceridade, Ele ouve. Pense nos momentos em que você esteve no fundo do poço, sem saída, sentindo-se encurralado pelas circunstâncias. Talvez tenha sido uma situação financeira que parecia impossível de resolver, um problema familiar que te tirou o chão, ou até mesmo ataques espirituais que drenaram sua força e fé. Davi nos lembra que o primeiro passo é gritar por socorro ao Senhor. E sabe por quê? Porque Deus responde. Ele não é um Deus distante, insensível à nossa dor. A partir do versículo 7, o salmista descreve como Deus reage ao seu clamor com imagens grandiosas. Então a terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, eles se estremeceram, porque Deus se indignou. O Senhor não apenas ouve o nosso grito, Ele se levanta e age com poder. Ele rompe os céus, faz a terra tremer, envia sua glória e interfere diretamente nas nossas batalhas. Davi descreve Deus como um guerreiro que entra em cena para salvar seu filho, usando elementos da natureza como instrumentos para a libertação. Que visão poderosa! O mesmo Deus que fez a terra tremer pelos clamores de Davi é o Deus que luta as suas batalhas hoje. Pai, nós nos colocamos diante de Ti neste momento, assim como Davi fez. Muitos de nós estamos cansados, aflitos, presos por cordas invisíveis de opressão e desespero. Mas, Senhor, neste instante levantamos um clamor ao Teu santo nome. Ó Deus do Teu templo, ouve a nossa voz. Inclina os Teus ouvidos ao nosso grito de socorro. Nós clamamos porque sabemos que Tu és poderoso para nos livrar. Treme, ó terra, rasga o céu, Senhor, e venha ao nosso encontro. Tu és o Deus que não apenas escuta, mas que age. Tu és o Deus que faz os inimigos recuarem, que quebra correntes, destrói amarras e desfaz feitiçarias. Hoje declaramos, nenhuma força do mal é maior do que o Teu poder. Te agradecemos, Pai, porque mesmo antes de vermos a resposta, temos certeza de que Tu já estás agindo em nosso favor. Tu já estás enviando anjos para guerrear por nós, desfazendo armadilhas e abrindo caminhos onde não havia saída. Agora feche os olhos mais uma vez e visualize a cena descrita por Davi. Imagine Deus se levantando do seu trono, com fogo ao redor, relâmpagos cruzando os céus, montanhas tremendo e um vento poderoso soprando. Tudo isso não para demonstrar força em vão, mas para resgatar você. Visualize Deus intervindo na sua vida agora mesmo. Pense na situação mais desesperadora que você está enfrentando. Pode ser um ataque espiritual, um problema que parece não ter solução, ou até mesmo uma dor emocional que ninguém conhece. Veja Deus descendo com poder e rompendo todas as correntes que te prendem. Diga em voz alta, meu Deus, ouve o meu clamor e vem ao meu socorro. Ele luta as minhas batalhas e me dá a vitória. Reafirme isso em seu coração. Deus não está alheio à sua dor. Ele vê cada lágrima que você derrama e se levanta para lutar por você. Ele é fiel e a sua resposta já está a caminho. Irmãos, a nossa batalha espiritual não termina aqui. Continuaremos explorando o Salmo 18, entendendo como Deus não apenas nos resgata, mas nos fortalece e nos capacita para permanecermos firmes. Não desista, porque a intervenção divina está apenas começando. Após clamar ao Senhor e testemunhar sua poderosa intervenção, o salmista Davi reflete sobre algo essencial: a justiça de Deus. Ele declara com convicção que o Senhor recompensa aqueles que andam em integridade e se mantêm fiéis aos seus caminhos. O Senhor me tratou conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos recompensou-me. Pois tenho seguido os caminhos do Senhor, não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Aqui, Davi não se gaba de perfeição, mas reconhece que Deus observa os nossos corações e ações. Quando buscamos viver em obediência e fidelidade, Ele nos recompensa. Mas, ao mesmo tempo, é um Deus justo, que disciplina e corrige. Sua misericórdia é para aqueles que se voltam para Ele com sinceridade, mas sua justiça não falha. Com o fiel te mostras fiel, com o íntegro te mostras íntegro, com o puro te mostras puro, mas com o perverso reages à altura. Davi nos ensina que o caminho para a vitória espiritual não é apenas clamar ao Senhor em momentos de angústia, mas também alinhar nossa vida com a vontade de Deus.
Nossa fidelidade e obediência não passam despercebidas. Deus não se esquece das sementes de justiça que plantamos, nem dos momentos em que escolhemos andar nos seus caminhos, mesmo quando era difícil. Agora é o momento de você refletir. Como está o seu caminhar com Deus? Você tem buscado viver com integridade, mesmo nas pequenas coisas? Tem sido fiel no pouco para ser colocado sobre o muito? Essa reflexão não é para te trazer culpa, mas para te levar a um lugar de arrependimento e crescimento. Deus não exige perfeição, mas deseja corações sinceros e dispostos a aprender. Ele sabe que somos falhos, mas é misericordioso para nos levantar e nos ajudar a caminhar em justiça. Senhor amado, te exaltamos pela tua justiça e pela tua fidelidade. Obrigado porque tu és um Deus que recompensa aqueles que andam nos teus caminhos, mas também é misericordioso com aqueles que reconhecem seus erros e se voltam para ti. Pai, pedimos que sondes o nosso coração neste momento. Revela-nos as áreas em que temos falhado, onde precisamos crescer em fidelidade e integridade. Dá-nos força para resistir às tentações e coragem para fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Que a nossa vida seja um reflexo da tua luz, Senhor. Ensina-nos a andar nos teus caminhos, a ser justos, misericordiosos e puros de coração. Perdoa-nos quando nos desviamos e ajuda-nos a nos alinhar novamente com a tua vontade. Te agradecemos porque mesmo em nossa fraqueza, tu nos sustentas. Tua justiça nunca falha e sabemos que em Cristo somos purificados e capacitados para viver uma vida que te agrada. Agora, tire um momento para examinar sua vida. Feche os olhos e peça ao Espírito Santo que te mostre áreas em que você pode crescer em fidelidade. Talvez seja nas suas palavras, nas suas escolhas diárias ou até mesmo no tempo que você dedica ao Senhor. Enquanto medita, visualize Deus estendendo sua mão sobre você. Ele não está aqui para te condenar, mas para te levantar. Veja suas mãos te moldando como um oleiro molda o barro, aperfeiçoando cada detalhe do seu caráter. Diga em oração: Senhor, quero andar em integridade diante de ti. Ajuda-me a ser fiel em tudo o que faço e a viver de acordo com a tua palavra. Quero ser um vaso usado para a tua glória. Cada vez que você busca integridade, está plantando sementes que darão frutos espirituais. Deus é fiel para recompensar aqueles que o buscam com sinceridade, e a sua caminhada de obediência não será em vão. Amado, Deus tem algo ainda maior reservado para aqueles que confiam nele e andam em seus caminhos. No próximo momento, veremos como o Senhor nos fortalece para enfrentar batalhas e nos capacita para alcançar vitórias extraordinárias. Não pare agora, há mais do poder de Deus sendo derramado sobre a sua vida. No Salmo 18, Davi não apenas celebra a justiça e recompensa de Deus, mas reconhece que é o Senhor quem o capacita para enfrentar os maiores desafios. Ele declara com confiança: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Davi sabia que suas vitórias não eram fruto apenas de sua força ou habilidade, mas do poder de Deus agindo em sua vida. Ele descreve como o Senhor o equipa para as batalhas. É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Ele me dá pés como os da corça e me coloca em segurança nas alturas. Treina as minhas mãos para a batalha, de modo que os meus braços verguem o arco de bronze. Essas palavras revelam um Deus que não apenas livra, mas capacita. Ele não nos tira das batalhas, mas nos dá força, coragem e habilidade para vencê-las. Ele nos prepara para subir alturas que antes pareciam impossíveis e nos equipa com as ferramentas necessárias para triunfar. Pense em como Deus tem te sustentado nas situações mais difíceis. Quantas vezes você sentiu que não teria forças para continuar, mas de alguma forma conseguiu superar? Essa força não veio do acaso. Foi o Senhor quem te revestiu, te preparou e te capacitou. Davi descreve que Deus lhe deu pés como os da corça, ágeis e seguros, capazes de subir os lugares mais altos e difíceis. Assim também o Senhor te equipa para superar barreiras, resistir às tempestades da vida e vencer os desafios espirituais, emocionais e físicos que surgem em seu caminho. Agora, pergunte-se: você está confiando no poder de Deus para te fortalecer? Ou está tentando lutar suas batalhas sozinho, carregando um peso que não foi feito para suportar? Deus quer ser a sua força. Ele deseja te guiar em cada passo, para que você não apenas vença, mas cresça com cada desafio superado. Pai amado, louvamos o teu nome, porque tu és o nosso escudo, a nossa força e a nossa segurança. Te agradecemos porque nunca nos deixas desamparados,
mas nos equipas com tudo o que precisamos para vencer as batalhas que enfrentamos. Senhor, queremos depender mais de Ti. Reconhecemos que sozinhos somos fracos, mas em Ti somos mais do que vencedores. Revestidos pela Tua força, podemos superar obstáculos que antes pareciam impossíveis. Pedimos, Senhor, que continues nos guiando em Teus caminhos perfeitos. Treina as nossas mãos para a batalha, dá-nos pés ágeis como os da corça e torna o nosso caminho firme e seguro. Capacita-nos a enfrentar os desafios com coragem, sabedoria e fé, sabendo que és Tu quem luta por nós e conosco. Te agradecemos porque a vitória já é nossa, não por mérito, mas porque confiamos em Ti. Seja exaltado, ó Deus, como nosso refúgio e força. Agora feche os olhos mais uma vez e imagine-se revestido pela força de Deus. Visualize o Senhor te entregando uma armadura espiritual, um escudo, uma espada e calçados firmes, prontos para enfrentar qualquer batalha. Imagine um obstáculo que está diante de você neste momento. Pode ser um problema financeiro, um desafio familiar ou até mesmo um ataque espiritual. Agora veja-se superando esse obstáculo, não com suas próprias forças, mas com a ajuda de Deus. Veja o Senhor te guiando, te fortalecendo, te fazendo subir alturas que antes pareciam inalcançáveis. Diga em oração: Senhor, em Ti eu encontro a minha força. Com a Tua ajuda eu posso vencer qualquer desafio. Cada vez que você entrega os seus desafios a Deus e confia na força dele, você permite que o impossível se torne possível. Ele não te dá apenas forças, mas te molda, te treina e te prepara para alcançar o que antes parecia estar fora do seu alcance. Amado, quando confiamos em Deus, Ele transforma nossas fraquezas em força e nossos desafios em testemunhos. Mas Ele faz ainda mais. Ele não apenas nos capacita, mas nos dá a vitória total sobre o mal. No próximo momento, veremos como Deus nos dá poder para derrotar os inimigos e caminhar em plena liberdade. Não desista, Deus está agindo. Davi continua seu cântico, exaltando a Deus por uma vitória completa e retumbante sobre os inimigos que se levantaram contra ele. Ele reconhece que sua força e sucesso na batalha não vieram de sua própria capacidade, mas do Senhor, que lhe deu poder para perseguir e derrotar aqueles que buscavam destruí-lo. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei enquanto não foram destruídos. Eu os esmaguei e não puderam levantar-se. Jazem debaixo dos meus pés. Davi descreve que o Senhor não apenas o protegeu, mas lhe deu força, coragem e autoridade para vencer completamente. Isso nos lembra que Deus não nos chama apenas para suportar os ataques do inimigo, mas para superá-los e sair vitoriosos, pois Ele é o nosso defensor. Tu me armaste de força para o combate. Submeteste os meus adversários debaixo de mim. Essas palavras são um testemunho do poder de Deus em nossas vidas. Ele não apenas luta por nós, mas nos equipa para prevalecer contra qualquer ataque espiritual, emocional ou físico que enfrentemos. Muitas vezes, enfrentamos inimigos que não podemos ver com nossos olhos naturais. Medo, ansiedade, ataques espirituais, palavras de maldição, ou até mesmo pessoas que sem razão se levantam contra nós. Esses inimigos podem parecer gigantes, mas precisamos lembrar que o nosso Deus é maior. Assim como Davi, somos chamados a nos levantar em fé, sabendo que Deus nos dá força para derrotar tudo o que tenta nos derrubar. Ele não permitirá que os inimigos triunfem sobre aqueles que o servem. Agora reflita: quais são os inimigos que você está enfrentando hoje? São pensamentos de dúvida, ataques espirituais, problemas familiares ou financeiros? Saiba que o mesmo Deus que deu vitória a Davi está com você agora. Ele não apenas te defende, mas te capacita para vencer. Pai poderoso e eterno, louvamos o Teu nome porque Tu és o nosso defensor. Tu és o Deus que luta por nós, que não nos abandona no dia da batalha. Obrigado, Senhor, porque podemos confiar na Tua força e no Teu poder. Hoje, nos levantamos em fé para clamar pela Tua proteção contra todos os inimigos que tentam nos destruir. Repreendemos em nome de Jesus todo ataque espiritual, toda obra de feitiçaria, toda inveja e toda opressão. Declaramos que nenhum inimigo poderá prosperar contra nós, porque o Senhor é quem luta por nós. Senhor, reveste-nos de coragem, força e autoridade para enfrentar cada batalha. Assim como Tu capacitaste Davi, capacita-nos a perseguir, superar e derrotar tudo aquilo que se levanta com Tua vontade em nossas vidas. Te agradecemos porque em Ti já somos mais do que vencedores. A vitória é Tua, Senhor, e nós andamos na certeza de que somos guardados por Tuas mãos poderosas. Agora feche os olhos e visualize o Senhor à sua frente como um poderoso guerreiro.
segurando um escudo para protegê-lo e uma espada para derrotar os seus inimigos. Sinta a segurança que vem do fato de que Deus é o seu defensor. Veja os inimigos da sua vida, sejam eles espirituais, emocionais ou físicos, sendo destruídos pelo poder de Deus. Imagine correntes sendo quebradas, muralhas caindo, armadilhas sendo desfeitas. Visualize a libertação total que Deus já conquistou para você. Diga em voz alta: o Senhor é o meu defensor. Ele luta por mim e me dá a vitória. Nenhum inimigo prevalecerá contra mim, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Cada vez que você declara isso, está ativando o poder de Deus em sua vida e rompendo com qualquer força que tente te paralisar. Amado, Deus não apenas te dá vitória sobre os inimigos, mas também te conduz para lugares de paz, abundância e celebração. No próximo momento, exploraremos como Deus nos eleva e nos dá um novo cântico de louvor por tudo o que Ele tem feito. Não pare agora, a sua jornada de libertação e vitória continua. Davi agora muda seu foco para exaltar o poder soberano de Deus. Ele reconhece que foi o Senhor quem o colocou em uma posição de honra e domínio, exaltando-o acima de seus inimigos e até mesmo de povos estrangeiros que lhe eram hostis. Tu me livraste das contendas do povo, fizeste-me cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia me serve. Assim que me ouvem, me obedecem. Estrangeiros se submetem a mim. Essas palavras revelam a ação soberana de Deus, que não apenas concede vitória, mas também eleva seus filhos à honra. O que Davi experimenta é fruto da fidelidade de Deus. Ele reconhece que o Senhor é o verdadeiro Rei, que governa sobre todas as nações e situações. Ao exaltar o poder divino, Davi mostra que o domínio e a autoridade não são dele por mérito próprio, mas são dádivas de um Deus soberano que age conforme sua vontade para cumprir seus propósitos. Quantas vezes nos esquecemos de que tudo o que alcançamos vem da mão de Deus? Ele é o soberano que nos sustenta, que nos eleva e que estabelece nossos passos. Mesmo quando as situações parecem fora de controle, Deus continua no trono, governando com justiça, sabedoria e amor. Assim como Davi, somos chamados a reconhecer que nossa força, nossas conquistas e até mesmo nossa proteção vem dele. Quando colocamos nossa confiança na soberania de Deus, deixamos de lutar com as nossas próprias forças e aprendemos a descansar no seu plano. Agora reflita: você tem confiado na soberania de Deus sobre as áreas difíceis da sua vida? Tem reconhecido que Ele está no controle, mesmo quando as coisas não saem como planejado? Deus não apenas está no comando, mas trabalha em tudo para o bem daqueles que o amam. A honra que Ele te dá é um reflexo do seu amor e do seu desejo de te usar para a sua glória. Senhor soberano e poderoso, te exaltamos porque Tu és o Rei sobre todas as nações, o governador supremo sobre tudo o que existe. Te agradecemos porque és Tu quem nos sustenta, nos livra e nos coloca em lugares de honra. Pai, reconhecemos que sem Ti nada somos. Toda vitória, toda conquista e toda posição que alcançamos são frutos da Tua graça e do Teu poder em ação em nossas vidas. Por isso pedimos, ajuda-nos a permanecer humildes diante da Tua grandeza. Queremos Te servir, Senhor, reconhecendo que Tu és o dono de tudo e que nada foge ao Teu controle. Que possamos viver uma vida que exalte o Teu poder e glorifique o Teu nome em tudo o que fazemos. Agora, pare por um momento e contemple a soberania de Deus em sua vida. Imagine o Senhor em seu trono, governando sobre cada detalhe, cada situação e cada circunstância. Visualize como Ele está trabalhando para cumprir seus propósitos, mesmo nas áreas que parecem caóticas ou sem solução. Veja-se sendo elevado pelo poder de Deus, não para a sua própria glória, mas para que o nome dele seja exaltado através de você. Imagine as barreiras sendo removidas, os inimigos recuando e portas se abrindo, tudo porque o Senhor está no comando. Diga em voz alta: Senhor, eu reconheço o Teu poder soberano sobre a minha vida. Confio em Ti e Te exalto como o único e verdadeiro Rei. Cada vez que você entrega o controle a Deus e reconhece sua soberania, você experimenta a paz que vem de saber que está nas mãos do Criador do Universo. Deus não apenas demonstra sua soberania, mas também se revela como um Deus que merece todo o nosso louvor e adoração. No próximo momento, vamos celebrar o Senhor com cânticos de gratidão, reconhecendo sua fidelidade e seu amor eternos. Não pare agora, pois o melhor ainda está por vir. Ao final do Salmo 18, Davi explode em um cântico de adoração ao declarar uma verdade poderosa e eterna. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, o meu Salvador.
Aqui, o salmista celebra a eternidade de Deus. Ele não é um ídolo morto ou um conceito abstrato, mas um Deus vivo, presente e ativo. O Senhor é a rocha firme em que Davi confia, o Salvador que o liberta de todo mal e o conduz à vitória. Davi continua exaltando o Senhor como Deus que vinga os seus filhos, os livra de opressores e os coloca acima de seus inimigos. É Deus quem me vinga, que sujeita as nações ao meu poder, que me livra dos meus inimigos. Sim, tu me exaltaste acima dos meus agressores, de homens violentos me libertaste. Por isso eu te louvarei entre as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Salmos 18, 47, 49. Essas palavras nos convidam a uma adoração sem limites. O Senhor vive e age em nossas vidas, e por isso Ele é digno de todo o nosso louvor. Não importa a geração, o contexto ou as circunstâncias, Ele permanece fiel, eterno e imutável. Quantas vezes em sua caminhada você sentiu a presença viva de Deus? Mesmo nos dias mais difíceis, Ele esteve lá, agindo, sustentando e guiando você. Assim como Davi reconheceu, precisamos lembrar que nosso Deus é eterno e vivo. Ele não muda, não falha e não nos abandona. Davi não guarda essa verdade para si. Ele declara que louvará a Deus entre as nações. Isso nos ensina que nossa adoração não deve ser apenas particular, mas pública. Quando exaltamos o nome do Senhor, não apenas demonstramos gratidão, mas também testemunhamos ao mundo que o nosso Deus é vivo e poderoso. Agora reflita, você tem exaltado o Senhor como Ele merece? Você tem proclamado o louvor dEle para que outros vejam como Deus tem agido em sua vida? Senhor eterno e imutável, te louvamos porque Tu vives. Tu és o Deus que reina para sempre, aquele que nunca falha e que sempre está conosco. Bendito seja o Teu nome, ó rocha firme em que podemos confiar. Te agradecemos, Pai, por Tua presença constante, por nos livrar de nossos inimigos e por ser o nosso Salvador. Obrigado porque o Senhor não é um Deus distante, mas vive em nós e através de nós. Hoje, exaltamos o Teu nome acima de tudo. Declaramos que o Senhor é digno de todo louvor, não apenas em nossas vidas pessoais, mas em todas as nações. Ajuda-nos a proclamar a Tua grandeza para que outros também possam conhecer o Teu amor e a Tua fidelidade. Agora, feche os olhos e pense na eternidade de Deus. Imagine uma linha sem fim, que representa o tempo. Antes de tudo existir, Deus já era. E mesmo após o fim de tudo o que conhecemos, Ele continuará sendo. Contemple como esse Deus eterno e soberano é também o Deus que conhece cada detalhe da sua vida. Veja-o como a rocha em que você pode descansar, inabalável e fiel. Sinta a segurança de pertencer a um Deus que vive e que sempre estará ao seu lado. Diga em voz alta: o Senhor vive. Ele é a minha rocha, o meu Salvador, o meu libertador. Bendito seja o seu nome para sempre. Cada palavra de louvor fortalece o seu espírito e faz com que o céu se abra para derramar bênçãos sobre você. Adorar a Deus pelo que Ele é, eterno, vivo e fiel, é o maior privilégio que podemos ter. Querido irmão, o Senhor vive e reina para sempre. Ele é digno de ser louvado por suas obras e pelo seu amor que nunca acaba. Estamos chegando ao final desta oração poderosa, mas Deus ainda tem mais para fazer em sua vida. Vamos juntos reconhecer e celebrar sua fidelidade eterna enquanto encerramos este momento em profunda adoração. A vitória é sua em nome de Jesus. Davi encerra o Salmo 18 com um cântico de gratidão que ecoa não apenas em sua vida pessoal, mas para as gerações futuras. Ele reconhece que toda vitória, toda misericórdia e todo favor que recebeu vieram da fidelidade de Deus, que nunca abandona os seus. Por isso eu te exaltarei entre as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Ele concede grandes vitórias ao seu rei, é bondoso com o seu ungido, com Davi e os seus descendentes para sempre. Essas palavras nos lembram que Deus é um Deus de promessas. Sua misericórdia não se limita ao presente, ela se estende de geração em geração, cumprindo o que ele prometeu. O amor que ele derramou sobre Davi como seu ungido é o mesmo amor que ele derrama sobre cada um de nós que somos chamados pelo seu nome. Davi celebra a bondade de Deus com um coração grato, sabendo que as vitórias que alcançou foram reflexos da fidelidade divina. Ele olha para o futuro com confiança, certo de que a misericórdia de Deus permanecerá com sua descendência para sempre. Assim como Davi, precisamos reconhecer que cada vitória em nossas vidas é um presente da misericórdia de Deus. Ele não apenas nos livra,
mas nos abençoa com um amor eterno que não falha. Quantas vezes você já experimentou a bondade de Deus em sua vida e em sua família? Pense nas portas que Ele abriu, nos livramentos que Ele trouxe e no cuidado que Ele demonstrou. Mesmo nos momentos difíceis, Ele estava lá, derramando sua misericórdia sobre você e preparando o caminho para a vitória. Agora reflita. Você tem confiado na fidelidade de Deus para o seu futuro? Tem orado para que suas bênçãos se estendam à sua família e às gerações que virão? A bondade de Deus não tem limites. Assim como Ele foi fiel a Davi, Ele também será fiel a você e à sua casa. Pai amoroso e fiel, te exaltamos e te agradecemos por tua bondade que nunca falha. Obrigado porque tu és o Deus que concede vitória ao teu povo e derrama misericórdia sobre os teus filhos. Senhor, te agradecemos pelas vitórias que já vivemos e por aquelas que ainda veremos. Obrigado porque tua fidelidade alcança não apenas a nós, mas também a nossa família e as gerações que virão. Declaramos que confiamos nas tuas promessas e descansamos no teu amor eterno. Pai, pedimos que continues derramando tua graça sobre nós. Que a tua misericórdia nos envolva em cada passo que damos. Que nossas famílias sejam guardadas pelo teu poder e que possamos sempre celebrar as tuas promessas com corações cheios de gratidão. Senhor, assim como Davi declarou, queremos cantar louvores ao teu nome entre as nações, proclamando que tu és o Deus que vive e reina para sempre. Agora, respire fundo e pense em todas as promessas de Deus que já se cumpriram em sua vida. Lembre-se de momentos em que a misericórdia dele foi evidente, trazendo livramento, paz ou provisão. Visualize o Senhor estendendo suas mãos sobre você e sua família, abençoando não apenas o presente, mas também o futuro. Imagine as gerações que virão sendo alcançadas pela mesma graça e bondade que você experimenta hoje. Diga em voz alta: Senhor, obrigado pela tua misericórdia que nunca falha. Confio no teu amor para mim e para minha família, hoje e sempre. Cada palavra de gratidão que você profere honra a fidelidade de Deus e abre espaço para novas manifestações do seu poder em sua vida. Querido irmão, chegamos ao final deste poderoso momento de oração e reflexão sobre o Salmo 18. Este salmo nos lembra que temos um Deus vivo, fiel e misericordioso, que luta nossas batalhas, nos concede vitória e permanece conosco por toda a eternidade. Que você saia deste momento fortalecido, confiante na fidelidade de Deus e com um coração cheio de gratidão. Lembre-se de que as promessas dele são para você, sua família e as gerações que virão. O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha. Exaltado seja Deus, o meu Salvador. Pai amado, chegamos ao final deste momento poderoso de oração e reflexão, e queremos te agradecer por cada palavra que ouvimos, por cada promessa que reavivou nossa fé e por tua presença que nos fortaleceu. Senhor, tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso libertador. És o Deus que vive, que reina, que nos ama com um amor eterno. Hoje declaramos que confiamos em ti. Entregamos todas as nossas batalhas em tuas mãos e descansamos na certeza de que a vitória já é nossa em nome de Jesus. Pai, pedimos que o Senhor toque agora cada pessoa que está participando deste momento. Que aqueles que estão cansados sejam renovados, que os que se sentem perdidos encontrem o teu caminho, e que aqueles que carregam o peso da culpa ou da dor sejam libertos pela tua graça. Senhor, coloca no coração de cada um o desejo de te buscar mais, de te conhecer mais, de viver uma vida totalmente entregue a ti. Mostra-lhes que não há lugar mais seguro, mais pleno e mais abençoado do que na tua presença. Convidamos o teu Espírito Santo a encher cada lar, a transformar cada coração e a quebrar todas as correntes que impedem a tua obra. Que todos que ouvirem esta mensagem sejam inspirados a se aproximarem de ti, a viverem uma vida em comunhão contigo e a experimentarem as bênçãos de andar nos teus caminhos. Te agradecemos, Senhor, por tua fidelidade, por tua misericórdia e por tua vitória que é eterna. Que o teu nome seja glorificado em nossas vidas e proclamado por todas as nações. Meus amados, que momento poderoso tivemos juntos. Não se esqueça, o Senhor vive. Ele é a sua força, o seu libertador e o seu defensor em todas as batalhas da vida. O Salmo 18 nos ensina que Deus não é apenas um Deus de promessas, mas também um Deus de cumprimento. Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu a você. Se você sentiu a presença de Deus hoje, eu te encorajo a continuar se aproximando dele. Dedique momentos do seu dia à oração,
à leitura da palavra e ao louvor. Quando você busca a Deus, Ele se revela de forma poderosa e transforma todas as áreas da sua vida. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa palavra de fortalecimento. Vamos espalhar o amor, a esperança e a misericórdia de Deus. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu comentário. Eu quero saber como esta oração tocou o seu coração e quais vitórias você já experimentou através do Senhor. Lembre-se, Deus é por você, e com Ele, você sempre terá a vitória. Que o Senhor te abençoe poderosamente e te guarde em todos os teus caminhos. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.